Você sabia que existem lugares no mundo onde parece que a gravidade não funciona como deveria? É isso mesmo. Em locais como a Rocha Dourada ou o deserto de Mojave, a gravidade parece fazer coisas bem esquisitas. Cientistas e turistas ficam intrigados com esses fenômenos, pois, em alguns pontos, as coisas parecem desafiar a gravidade, criando ilusões ópticas que fazem nossos olhos e mente se confundirem. Nesse vídeo irei te mostrar lugares incríveis, onde a gravidade age de um jeito que você nem acredita. Quinto lugar, a água que sobe ao invés de descer. Gravity Warrior, Taiwan. Em Taiwan, existe um lugar realmente curioso que parece desafiar todas as leis da física. É nas Cataratas de Silai, um canto escondido nas montanhas, onde acontece algo que faz todo mundo ficar de boca aberta. A água parece subir, em vez de descer. Isso mesmo. As pessoas olham e ficam com a sensação de que a água está escalando a montanha, como se estivesse desafiando a gravidade. Dá para acreditar nisso? Esse fenômeno incrível foi apelidado de Gravity Warrior, e não é à toa que atrai turistas do mundo inteiro. Todo mundo quer ver de perto essa água que parece estar indo na direção errada, como se estivesse dançando contra a gravidade. É quase como uma mágica da natureza. Mas quer saber o segredo por trás disso? Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica. A maneira como o terreno está inclinado engana os nossos olhos, fazendo parecer que a água está subindo, quando, na verdade, ela está fluindo para baixo, como sempre. O lugar é tão especial que até a gente que sabe do truque fica impressionado quando vê. Esse tipo de ilusão é muito comum em lugares com relevo acidentado, onde o nosso cérebro se confunde com as inclinações do solo. É como se a natureza estivesse brincando com a gente, e mesmo sabendo que a água desce, é quase impossível não se maravilhar com essa cena. Se um dia você for a Taiwan, as Cataratas de Silai certamente vão te deixar intrigado e fascinado com esse espetáculo da gravidade. Quarto lugar. A rocha que desafia a física. Oásis de Tama, Arábia Saudita. Agora, imagine só. Uma rocha gigantesca, tão grande que você se pergunta como ela pode estar equilibrada de uma maneira tão improvável. No meio do deserto, no Oásis de Tama, na Arábia Saudita, existe essa formação rochosa incrível chamada a Azul. O mais impressionante, duas pedras enormes estão empilhadas de uma forma tão perfeita que parece até que estão desafiando a gravidade. Essas rochas estão ali desde tempos imemoriais. E acredite, ninguém sabe ao certo como elas ficaram daquele jeito. Desde que foram descobertas, em 1883, cientistas têm quebrado a cabeça para entender como essas pedras se equilibram de forma tão estável, mesmo com ventos fortes e erosões ao longo dos anos. Muitas teorias surgiram para tentar explicar esse mistério. Alguns acreditam que é o resultado da erosão causada pelo vento e pela água, enquanto outros acham que a pressão geológica fez com que essas rochas se moldassem e ficassem assim. Mas mesmo com tantas tentativas de explicar, o mistério continua. Azul continua sendo um enigma natural, intrigando turistas e especialistas que visitam o local. É como se a natureza tivesse criado sua própria obra de arte, impossível de entender completamente. Terceiro lugar, a Rocha Dourada, Templo Kyaiktiyo, Myanmar. Imagine só, uma enorme rocha que parece estar equilibrada na beirada de um penhasco, como se fosse cair a qualquer momento. Mas, surpreendentemente, ela está ali há milhares de anos, firme e imponente, desafiando todas as leis da gravidade. O mais incrível é que essa rocha fica a mais de 1000 metros acima do nível do mar e é coberta por folhas de ouro, o que a torna ainda mais impressionante aos olhos de quem a vê de perto. E a lenda por trás dela é tão fascinante quanto disse que a Rocha Dourada está naquele lugar graças a um fio de cabelo de Buda, que foi colocado ali para protegê-la e mantê-la estável, mesmo parecendo tão precária. Esse detalhe dá um toque místico e espiritual à rocha, fazendo com que ela seja um dos destinos mais visitados em Myanmar. As pessoas acreditam que sua presença é uma prova de fé, e muitos peregrinos visitam o local para prestar homenagens, encantados com esse fenômeno que parece desafiar tudo o que sabemos sobre o mundo natural. Segundo lugar,
o lugar onde a realidade é distorcida. Oregon Vortex, EUA. No segundo lugar, temos um destino fascinante nos Estados Unidos, o famoso Oregon Vortex. Esse lugar em Oregon é conhecido por distorcer a nossa percepção da realidade de uma forma que parece impossível de acreditar. Imagine só. Você vê bolas rolando ladeira acima, algo que vai completamente contra o que estamos acostumados a ver. Além disso, as pessoas parecem mudar de tamanho enquanto andam por lá. As árvores também entram na brincadeira, crescendo em ângulos que desafiam o que a gente espera da natureza, dando a impressão de que algo mágico está acontecendo. Mas por mais que pareça coisa de outro mundo, não tem nada de sobrenatural nisso. Tudo é fruto de uma ilusão de ótica muito bem feita. O terreno em Oregon Vortex é inclinado de forma sutil, o que engana nossos olhos e faz com que a gente veja o que parece ser um fenômeno fora do comum. Mesmo sabendo que é apenas uma ilusão, o Oregon Vortex continua sendo um lugar que atrai turistas do mundo todo, prontos para desafiar sua própria percepção e experimentar o que parece ser uma realidade distorcida. Primeiro lugar, Colina da Gravidade, Deserto de Mojave. Em primeiro lugar, temos um dos fenômenos mais intrigantes e desconcertantes do mundo, a Colina da Gravidade, no vasto e escaldante deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Imagine só, você estaciona seu carro, desliga o motor, solta o freio de mão e ao invés de o carro descer como o esperado, ele começa a subir lentamente a colina. É isso mesmo que você leu. Parece que uma força invisível está puxando o veículo para cima, desafiando todas as leis da gravidade que conhecemos. É uma sensação surreal, quase mágica. Esse lugar se tornou uma lenda entre os viajantes. Muitos chegam céticos, mas vão embora boquiabertos com o que presenciam. Os visitantes estacionam seus carros na base da colina e o que era para ser uma descida acaba parecendo uma subida, com os veículos deslizando para cima sem qualquer explicação aparente. Alguns até dizem sentir uma energia diferente no ar, como se o próprio deserto estivesse brincando com a realidade. Mas a verdade por trás desse mistério é, na verdade, uma das ilusões de ótica mais fascinantes que a natureza pode nos oferecer. A Colina da Gravidade não é realmente uma subida. O terreno ao redor é inclinado de forma tão sutil que nossos olhos e cérebro são completamente enganados. O que parece uma estrada que sobe é, na verdade, uma descida muito leve, mas a ausência de pontos de referência claros no horizonte faz com que nosso cérebro interprete de maneira oposta. A paisagem do deserto de Mojave, com suas dunas ondulantes e horizontes vastos, só aumenta a confusão. A sensação de ver um carro subir sozinho mexe com nossos instintos mais profundos, aqueles que acreditam no que os olhos nos mostram. Essa ilusão cria uma experiência única, quase sobrenatural, e as histórias contadas por quem já esteve lá só aumentam o fascínio. E a colina não é o único lugar no mundo a pregar esse tipo de peça na nossa mente, mas é certamente um dos mais famosos. A Colina da Gravidade é uma prova viva de que o que vemos nem sempre é o que realmente está acontecendo. Para quem adora explorar os mistérios e as curiosidades do nosso planeta, a Colina da Gravidade é um destino obrigatório. Não há nada como testemunhar de perto esse fenômeno, se deixar enganar pelos próprios sentidos e depois se maravilhar com a ciência por trás de tudo isso. No fim, é um lembrete de que o mundo está cheio de ilusões e que a natureza tem uma maneira incrível de brincar com nossa percepção. Então, o que você acha? Está pronto para desligar o carro, soltar os freios e assistir seu veículo subir uma colina? A Colina da Gravidade, no coração do deserto de Mojave, está lá, esperando por aqueles corajosos o suficiente para desafiar as leis da física, ou pelo menos as ilusões delas. Templo de Kailasa, Maharashtra. O Templo de Kailasa, situado nas incríveis grutas de Ellora, em Maharashtra, é uma verdadeira maravilha da arquitetura antiga. O que torna esse templo tão fascinante é que ele não foi construído com blocos de pedra, mas sim esculpido diretamente de uma única montanha de rocha sólida. E, em vez de começar do chão, como se faz normalmente em qualquer construção, os antigos artesãos começaram a esculpir de cima para baixo. Já pensou o trabalho e a precisão que isso deve ter exigido?
Mas o mistério fica ainda mais intrigante. Esse templo foi feito há mais de 1.200 anos, numa época em que não existiam máquinas modernas, guindastes ou ferramentas elétricas. A única coisa que os trabalhadores tinham nas mãos eram martelos e cinzéis. Mesmo assim, eles conseguiram esculpir o templo inteiro em apenas 18 anos. Para os arqueólogos de hoje, isso é um verdadeiro enigma, já que, segundo estimativas, uma obra desse tamanho deveria ter levado pelo menos 100 anos para ser concluída. E tem mais. Durante a escavação, aproximadamente 200.000 toneladas de rocha foram removidas para dar forma ao templo. Agora aqui vem o grande mistério. Ninguém sabe para onde foi toda essa rocha. Mesmo pesquisando a área ao redor por quilômetros, não se encontra nenhum sinal desse enorme volume de material. Como eles transportaram e descartaram tudo isso? Esse templo continua sendo uma prova impressionante da habilidade dos antigos artesãos indianos, mas também um quebra-cabeça que intriga historiadores e cientistas até hoje. Monte Kailash, Tibete. O Monte Kailash, localizado no Tibete, é uma das montanhas mais misteriosas e sagradas do mundo. Com 6.638 metros de altura, ele é imponente, mas aqui está o detalhe curioso. Apesar de ser mais baixo que o Monte Everest, ninguém jamais conseguiu chegar ao seu topo. Isso o diferencia das outras montanhas, já que mais de 6.000 pessoas já escalaram o Everest com sucesso, mas o Kailash continua invicto. Além disso, a localização exata do Monte Kailash também é cheia de mistério. Ele está posicionado a exatamente 6,666 quilômetros, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, o que é uma coincidência intrigante para muitos especialistas. Isso alimenta teorias sobre a montanha ser um ponto central ou até mesmo um ponto de energia no planeta, o que a torna ainda mais fascinante para aqueles que a visitam ou estudam. Outra curiosidade que circula entre os peregrinos e exploradores é que, nas proximidades do Monte Kailash, o tempo parece passar mais rápido. Relatos dizem que o cabelo e as unhas crescem com uma velocidade incomum, como se o corpo estivesse envelhecendo mais rápido do que o normal. Esse fenômeno é inexplicável pela ciência moderna e acrescenta uma camada de mistério à aura sobrenatural que cerca essa montanha. Para muitos, o Monte Kailash não é apenas um desafio físico, mas também espiritual. Ele é considerado sagrado em várias religiões como o hinduísmo e o budismo, e as pessoas acreditam que escalar até o topo seria um ato de desrespeito aos deuses. Por isso, ele permanece intocado, envolto em lendas e mistérios que persistem até hoje. Número 4. Lago Rakshastal, Tibete. O Lago Rakshastal, localizado no Tibete, é uma das paisagens mais misteriosas das encostas do Monte Kailash. Ele fica bem ao lado do famoso Lago Manasarovar, mas, apesar de estarem tão próximos, os dois lagos não poderiam ser mais diferentes um do outro. Enquanto o Manasarovar é uma linda e calma fonte de água doce, considerada sagrada por muitas religiões, o Rakshastal é salgado, inabitável e cercado por uma aura de mistério. O que intriga cientistas e exploradores é como dois lagos, que compartilham praticamente o mesmo clima, altitude e condições geográficas, podem ter composições tão diferentes. O Rakshastal é completamente desprovido de vida aquática, pois sua água salgada é impossível de beber, e ao redor dele não cresce quase nenhuma vegetação. Em contraste, o Manasarovar é cristalino e considerado fonte de purificação espiritual. Muitos acreditam que esses lagos representam forças opostas. O Manasarovar seria o lago da luz, da pureza e da vida, enquanto o Rakshastal é associado a lendas de escuridão, sendo até chamado de Lago dos Demônios em alguns textos antigos.
A ciência até hoje não conseguiu explicar por que essas duas massas de água tão próximas são tão diferentes. Essa dualidade entre luz e escuridão, vida e esterilidade, continua fascinando aqueles que buscam entender os mistérios da natureza. E você, acredita que esse seria o Lago da Vida? Eu particularmente fiquei bem curioso para visitar esse local e descobrir se realmente é o Lago da Luz como dizem. Mas deixe nos comentários a sua opinião. Número 5. Lago Rupkund, Uttarakhand. O Lago Rupkund, em Uttarakhand, é uma pequena e isolada lagoa nas alturas do Himalaia, localizada a cerca de 5.000 metros de altitude. Embora pareça apenas mais um belo cenário natural, esconde um dos mistérios mais intrigantes da Índia. Durante a maior parte do ano, o lago permanece congelado, mas no verão, quando o gelo começa a derreter, algo assustador aparece. Centenas de esqueletos humanos emergem da água. Esses ossos, descobertos pela primeira vez em 1942, datam de 850 d.C., o que significa que estão ali há mais de 1000 anos. A grande questão é, como tantas pessoas morreram naquele lugar remoto e como seus corpos foram parar no fundo do lago? Diversas teorias tentam explicar o fenômeno. Alguns acreditam que as pessoas faziam parte de uma caravana ou peregrinação e que uma tempestade de granizo ou avalanche os pegou de surpresa. Outros teorizam que podem ter sido soldados ou vítimas de algum desastre natural. Apesar de muitos estudos, incluindo análises de DNA e datação por carbono, a verdadeira história por trás desses esqueletos permanece um mistério. Algo que aumenta ainda mais a curiosidade é o fato de que os esqueletos pertencem a dois grupos distintos de pessoas, o que sugere que houve duas tragédias separadas, ocorrendo em épocas diferentes. Até hoje, o Lago Rupkund é conhecido como o Lago dos Esqueletos. E sua história intrigante continua a fascinar cientistas e aventureiros. Já estamos indo para o número 6 e percebi que você ainda não deixou o like no vídeo, então deixe seu like, porque só assim você irá continuar recebendo os meus vídeos de descobertas. Já deixou? Então vamos lá. Número 6. Templo de Lepakshi, Andhra Pradesh. O Templo de Lepakshi, localizado em Andhra Pradesh, é uma verdadeira joia da arquitetura indiana, famosa por um detalhe incrível, um pilar que parece flutuar no ar. Isso mesmo, esse pilar não toca o chão. Como se fosse mágica, ele se mantém suspenso, desafiando a lógica e a gravidade. Os visitantes ficam maravilhados ao ver esse pilar único e se perguntam como isso é possível. Agora, vamos falar sobre uma história intrigante que envolve esse pilar. Em 1902, um engenheiro britânico decidiu investigar a estrutura do templo e ficou curioso sobre esse pilar misterioso. Ele pensou que, como o pilar não estava em contato com o chão, talvez não fosse tão importante para a estrutura do templo. Com essa ideia em mente, ele resolveu tentar removê-lo. Mas o que aconteceu em seguida deixou todo mundo chocado. Assim que ele começou a mexer no pilar, rachaduras começaram a aparecer no teto do templo. Era como se o próprio templo estivesse reagindo à tentativa de desestabilizá-lo. O engenheiro, percebendo que estava prestes a causar um grande estrago, rapidamente parou a investigação e abandonou o plano de remover o pilar. Desde então, o pilar suspenso continua a ser uma das grandes atrações do templo, intrigando visitantes e estudiosos. Muitas pessoas acreditam que o pilar é sagrado e que removê-lo poderia trazer má sorte ou até mesmo desastres. Assim, o Templo de Lepakshi não é apenas um lugar de adoração, mas também um local cheio de mistérios e histórias fascinantes, onde a engenharia antiga se encontra com o sobrenatural. Se você tiver a chance de visitar, não deixe de olhar para cima e admirar esse incrível pilar suspenso. Você sabia que existe um lugar incrível a 9 milhas da costa do condado de Kerry, na Irlanda? Esse lugar fascinante se chama Skellig Michael.
e é como se fosse uma joia escondida em meio ao oceano. O que torna esse lugar ainda mais especial é que ele abriga um monastério que já tem 1400 anos. Imagine quantas histórias ele poderia contar se pudesse falar. Quando você se aproxima de Skellig Michael, fica encantado com as dramáticas falésias que se erguem acima das ondas. As estruturas de pedra, que parecem ter sido esculpidas pela própria natureza, estão empilhadas umas sobre as outras, formando um cenário que parece saído de um conto de fadas. Mesmo depois de tantos séculos, essas construções estão incrivelmente bem preservadas, como se o tempo tivesse parado ali. O monastério fica a 750 pés de altura, oferecendo uma vista deslumbrante do mar e do horizonte. A beleza da paisagem ao redor é de tirar o fôlego. E não é só isso. Há também um cemitério tradicional onde descansam os antigos moradores desse lugar. Cada pedra parece contar uma história, fazendo você se sentir parte de algo muito maior. Os monges que viveram em Skellig Michael usaram esse lugar mágico por mais de 600 anos. Eles se dedicaram à oração e ao trabalho, cercados pela natureza exuberante e pela serenidade do oceano. Mas aqui vem a parte misteriosa. Ninguém sabe ao certo por que eles decidiram abandonar o monastério. O que será que aconteceu com esses homens sábios e seus segredos? Talvez um dia possamos descobrir. Hoje em dia, o acesso a Skellig Michael é restrito. Isso é feito para preservar toda essa beleza e história incrível. Existem apenas algumas excursões que permitem que os visitantes cheguem até lá, e cada passo é como uma viagem no tempo, levando você para um mundo onde a natureza e a espiritualidade se encontram. É como se esse lugar fosse guardado por segredos de tempos antigos, esperando que pessoas curiosas e aventureiras o explorem.